qualquer situação, em qualquer circunstância, sejam elas boas ou ruins, é sempre bom estar na casa do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós iniciamos aqui, domingo retrasado, a exposição do livro de Hebreus, e no nosso primeiro texto nós fizemos uma abordagem mostrando que a maneira como Deus falou com o seu povo e tem falado com o seu povo nesses últimos dias é sobremaneira excelente, superior à maneira com a qual ele falou no Velho Testamento através dos profetas aos pais, mas nesses últimos dias ele tem nos falado pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. E adiante, nós hoje falaremos aqui sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, a partir do verso 5. Lembrando os irmãos que a Epístola aos Hebreus, ela tem como escopo apresentar Jesus como alguém que é superior a Moisés, superior aos sacerdotes e mais especificamente ao sumo sacerdote, superior ao sacrifício que se oferecia no Velho Testamento, superior também aos anjos. Há sempre um perigo, meus queridos irmãos, de nos atermos àquilo que não é essencial. As pessoas que não podem realmente nos religar a Deus, porque o único capaz de nos religar a Deus é o próprio Cristo. E a palavra de Deus, então, no livro de Hebreus, vai tratar justamente sobre esta superioridade de Jesus. E hoje nós falaremos sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Então abra comigo aí a sua Bíblia, no capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 5. E eu vou pedir aos irmãos que no decorrer da mensagem permaneçam com suas Bíblias abertas. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco. Hoje o teu Espírito habita em nós, a tua palavra está desvelada diante de nós, o teu Espírito ilumina as nossas mentes e corações. Estamos aqui, ó Deus, sedentos por ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco, ó Deus, usa a minha vida. Usa, Senhor, a palavra que será ministrada para a edificação da tua igreja. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o verso 4, nós já fizemos a exposição do versículo 1, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4.
Mas o verso 4 de Hebreus termina com as seguintes palavras: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A primeira pergunta que me traz uma inquietação ao coração em relação à epístola aos Hebreus é esta: por que Jesus precisa ser comparado a anjos? Por que o autor aos Hebreus fez questão de mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos? Para nós não faz nenhum sentido hoje em dia, acho que é ponto de consenso de todos nós, que Jesus de fato é superior a anjos. E ele não é só superior a anjos, ele é superior a qualquer outra criatura existente no universo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus. Mas por que então, meus queridos irmãos, há aqui um gasto de energia do autor aos Hebreus no sentido de persuadir, de convencer os seus leitores de que de fato Jesus é superior aos anjos? A resposta talvez esteja lá em Colossenses capítulo 2, verso 18, quando o apóstolo Paulo mostra ali aos seus discípulos que, meus queridos irmãos, não é da vontade de Deus, não é algo lícito, não é algo que agrada a Deus o culto aos anjos. No primeiro século, ali na região de Laodiceia, de Colossos, ali perto de Éfeso, a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, a 150 quilômetros do interior de Éfeso, havia um grupo chamado de essênios, e esse grupo, eles adoravam aos anjos. Eles prestavam cultos aos anjos. Eles pediam aos anjos que levassem as suas petições a Deus. Os anjos, para eles, eram verdadeiros intermediários. Eles é que conectavam e que faziam essa ponte entre Deus e o homem. E não só isso, para eles, os anjos também eram como se fossem corredentores com Cristo Jesus. Jesus era para eles uma espécie de anjo de maior grandeza, como, por exemplo, acreditam os testemunhas de Jeová hoje. Eles não acreditam na deidade de Jesus, na divindade de Jesus, que Jesus de fato é Deus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles defendem que Jesus é um ser superior, é um anjo iluminado que está acima de todos os demais anjos, mas que não atingiu ainda o status quo de Deus Todo-Poderoso, soberano, de ser divino, como realmente filho gerado pelo Pai. Então, meus queridos irmãos, naquela época havia esta preocupação, esta necessidade de se cultuar os anjos, de criar uma religião em torno de anjos. E aqui o discípulo de Cristo Jesus, o autor aos Hebreus, ele então se dispõe a escrever esta carta justamente para desconstruir esta ideia equivocada por parte de alguns judeus ao acreditar que os anjos eram intermediários, que eles eram corredentores também e que nós podíamos então prestar cultos a eles e oferecer as nossas petições a eles, e eles por sua vez levariam essas petições a Deus. É muito parecido com o que temos hoje na Igreja Católica em relação aos santos, Você vê lá as pessoas prestarem essas petições, embora a Igreja Católica refuta a ideia de que eles não adorem a santos, eles veneram os santos, mas é fato patente aos olhos de todos nós de que eles prestam cultos aos anjos e encaminham aos anjos as suas petições para que esses possam então levar a Deus. E os anjos passam a ter este caráter intermediatório ou interlocutório entre Deus e o seu povo. Isto fere de morte a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que não há nenhum outro intermediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 5. E, meus queridos irmãos, aqui então há uma preocupação por parte do autor aos Hebreus, e ele se opõe a esta ideia falsa e discorre sobre este tema para mostrar então a superioridade de Jesus em relação aos anjos,
haja vista a tentação que estes discípulos convertidos ao Evangelho, vale lembrar, eram cristãos, eles se sentiam tentados a voltar à adoração aos anjos. É muito difícil uma pessoa largar da idolatria. Idolatria é uma coisa terrível. Uma pessoa que cresceu, por exemplo, numa religião em que se cultuam outros deuses, santos, anjos, e se converte ao Evangelho, por vezes essa pessoa sofre terríveis tentações a voltar à adoração, aquelas imagens, aquelas estátuas. É difícil realmente, porque a idolatria ela escraviza as pessoas. E aqui, estes cristãos recém-convertidos, essênios, estavam se sentindo tentados a voltar a adorar anjos. E aqui o autor, então, gasta um tempo mostrando a superioridade dos anjos. Agora, de que maneira a palavra de Deus fala sobre anjos, né? Quem são os anjos? Antes de entrarmos propriamente no corpo aqui da mensagem e na exposição do texto, é importante responder esta pergunta. Quem são os anjos? O que eles fazem? Qual é a visão correta que nós devemos ter acerca dos anjos? Ora, o verso 14 já nos traz uma resposta bastante completa aqui do que vem a ser anjos. O verso 14, abra comigo aí, ainda no capítulo 1 de Hebreus, verso 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha só, observe você o texto aí, o verso 14, ele mostra aqui quem são de fato os anjos. Em primeiro lugar, os anjos são espíritos. Eles não têm um corpo físico. E este espírito celestial, que é um caráter, a natureza, realmente a substância que compõe realmente o ser angelical, ele não tem então este corpo físico como nós temos hoje. E ele também foi criado numa condição muito mais elevada do que a nossa. Os anjos, eles têm uma inteligência, eles são dotados de uma inteligência infinitamente superior a nós. Os anjos, eles foram criados com propósitos definidos, mas não detêm e não têm na sua composição a virtude, a qualidade de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento como tem o ser humano. No que pese o anjo ou os anjos serem superiores aos homens, é fato que os homens eles foram criados para serem filhos de Deus, e com este propósito eles têm então a capacidade de evolução, de crescimento, de santificação, de aperfeiçoamento em relação a Jesus Cristo. Mas os anjos, em primeiro lugar, eles são esses espíritos celestiais e são superiores às criaturas corpóreas, como todas elas que conhecemos. São feitos de uma substância diferente da nossa. Mas o mesmo verso 14 diz que, além de serem espíritos, os anjos, eles são ministros. E a palavra ministros aqui no grego é leitorgicos, ou que vem da palavra liturgia. Ela dá ocasião à palavra liturgia. Há uma característica litúrgica na vida dos anjos. Quando você, por exemplo, lê o livro de Isaías, o capítulo 6, e os anjos, eles prestam este culto dioturnamente, o tempo todo, declarando a santidade, a justiça de Deus, a retidão de Deus, adorando Deus de dia e de noite, como diz o livro de Apocalipse, mostra que os anjos, eles têm esta missão de adorador, essa missão litúrgica de prestar louvores a Deus, de bendizer o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus. Quando Lúcifer, por exemplo, ele se revolta contra Deus, o pecado dele é de rebelião, é no sentido de negar a sua missão e também a sua essência, porque ele, como um ser angelical, tinha como missão primária levar os demais anjos a prestarem louvores a Deus. E ele então cobiçou para si a adoração. Mas os anjos, eles têm então esta característica, esta natureza litúrgica de prestar louvores a Deus. São ministros de Deus. Mas eles também, segundo o verso 14, além de serem espíritos celestiais, ministros, eles são enviados. O verso 14 diz aí que eles são enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar
a vida eterna. A palavra enviado significa apostelo, que é apóstolo. Todo apóstolo de Jesus é um enviado. E os anjos também, eles têm por missão serem enviados por Deus para cumprirem propósitos específicos. E estes propósitos têm a ver com o serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna, conforme diz o verso 14 aí. Então, eles são verdadeiros mensageiros de Deus, enviados de Deus para anunciar a salvação, para anunciar mensagens proféticas, para trazer consolo, para trazer conforto. Por exemplo, na mentalidade semita, os judeus havia uma determinada corrente que acreditava que Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, não diretamente de Deus, mas de anjos. Os anjos é que trouxeram da parte de Deus a Moisés estas tábuas, estas leis ao seu povo. Então, anjo significa enviado. Por exemplo, quando aparece o anjo a Maria e diz: Maria, tu és bem-aventurada, porque de ti nascerá o Salvador, Jesus Cristo. Ele foi ali para levar realmente uma mensagem a Maria. Mas há, meus queridos irmãos, centenas de passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento trazendo registro de anjos. E nós não podemos negar a existência de anjos, eles existem. Há um perigo de nós descambarmos para uma posição extrema de dizer que não, anjos não existem, que Jesus é tudo e que não precisa de anjo e que ele é suficiente para todas as coisas. De fato, Jesus é tudo para nós, mas os anjos, eles também foram criados por Jesus e eles têm um papel na vida do justo, que é prestar este serviço em favor dos que hão de herdar a salvação. A palavra serviço aí vem do grego também, que significa diaconia, né? Os diáconos estão ali para servir o povo de Deus. Isso é extraordinário, porque os anjos, não obstante serem superiores à raça humana, eles foram criados por Deus para servirem os homens, para servirem o povo de Deus. Agora, quais são os serviços que os anjos prestam? Como eu já disse, eles são mensageiros, eles levam mensagem de conforto, mensagem de exortação, mensagem de boa nova. Eles também têm um caráter de proteção, conforme o Salmo 91 diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde e te livre em todos os teus caminhos. O Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você sabia que nós temos anjo da guarda? Essa ideia de anjo da guarda não é heresia. Ela é bíblica. Todos nós temos um anjo da guarda. E Deus, então, designou esses anjos para proteger o seu povo, para guardar o seu povo. Lá no deserto, a gente vê a participação angelical, abençoando, livrando o povo. Diversas vezes a gente vê o povo de Israel, como por exemplo no período do rei Ezequias, o rei Senaqueribe ameaçando invadir Israel. Ele então manda uma carta dizendo que iria invadir Israel, assolar Israel, destruir Israel. O rei Ezequias ora a Deus, apresenta aquela carta a Deus. O profeta Isaías ora a Deus também. E Deus manda um anjo e destrói todo o exército do rei Senaqueribe, porque o anjo tem este caráter protetor, essa missão de proteger o povo de Deus. Então os anjos existem. Quando a gente vê no livro de Atos, por exemplo, lá no capítulo, salvo me engano, capítulo 10, quando o anjo do Senhor aparece para Pedro, e Pedro então, ele é conduzido pelo anjo do Senhor à casa de Cornélio, onde ali ele prega a palavra de Deus. Em outra ocasião, quando o rei Herodes passa a fio da espada a Tiago e vê que isso agrada os judeus, ele prende Pedro. Pedro é preso, é acorrentado, mas de noite a igreja estava orando, e o anjo do Senhor vai lá e abre a cela, abre as correntes e livra Pedro das correntes. Há uma participação de anjos, meus queridos irmãos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, e eles existem. Agora, em que consiste, que é o objetivo principal aqui do texto da palavra de Deus para nós hoje, em que consiste a superioridade? Obrigado, né?
Em que consiste a superioridade de Jesus em relação aos anjos? E a esta pergunta que eu me proponho responder nesta noite, baseado no texto lido. Em que consiste a superioridade de Jesus em relação aos anjos? O verso 4, conforme lemos aí, diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome dele é muito superior ao nome dos demais anjos. Agora, por que o nome dele é superior? Quando a palavra de Deus fala sobre nome, está falando sobre a essência ou o conjunto de caracteres que uma pessoa tem. Diz respeito imediatamente à personalidade dessa pessoa, ao poder desta pessoa, as virtudes que essa pessoa tem. O nome é o resumo completo de todo ser. Então, quando se fala que o nome de Jesus está acima de todo ser angelical, o que está afirmando a palavra de Deus é que Jesus é superior a todos os anjos. Mas superior em relação a quê? Esta é a pergunta. Ele é superior, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, em relação à sua filiação, em relação ao fato dele ser filho de Deus. E os anjos, conforme nós lemos aqui, são servos de Deus. Observe o verso 5. Pois ao qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Deus jamais disse a anjo nenhum que o anjo é filho e que ele foi gerado. Anjo não é gerado, anjo é criado por Deus, assim como nós fomos criados por Deus, mas no segundo momento, com a redenção, fomos gerados pelo Espírito Santo para a filiação em Deus. Mas Jesus não, desde o início, na eternidade, ele foi gerado pelo Pai. O que significa dizer isso? Que ele possui a mesma natureza divina que o Pai, que ele possui o mesmo poder que o Pai, que ele possui a mesma essência que o Pai tem. E os anjos não têm esta característica. A sua relação com Deus é uma relação de filiação, de pai para filho e de filho para pai. Os anjos não gozam desse tipo de privilégio. Mas o texto vai mais além. O texto diz que Jesus é superior aos anjos porque ele foi gerado, como eu disse aqui, e os anjos criados a Deus. Mas ele diz, Jesus também é o primogênito. Verso 6, leia comigo aí. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo. Essa palavra primogênito, ela é muito interessante porque ela dá a ideia de primeiro, aquele que deu ocasião ou causa a todas as demais coisas ou seres existentes no universo ou para além dele. Jesus é aquele que deu causa, é o primeiro que deu causa, no início, o primogênito de toda a criação, conforme diz Colossenses capítulo 1, o verso 12, ele é o primogênito de toda a criação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus, ele é o primogênito. Os demais seres são seres secundários que foram criados a partir de Jesus. Jesus criou todas as coisas. Conforme nós lemos aqui domingo retrasado, ele é o criador dos seres visíveis, dos seres invisíveis, das soberanias, dos tronos, de todo o universo. Tudo foi criado, tudo é sustentado por Jesus Cristo. Ele é superior a todas as coisas. Mas ele também é superior aos anjos, conforme o texto lido, porque ele é um ser adorado. E aqui é uma grande tese que refuta a ideia dos testemunhas de Jeová e do islamismo, de qualquer outra religião que defende que Jesus não é Deus. Porque a palavra de Deus, isso aí é ponto passível em qualquer segmento religioso monoteísta. Só Deus pode ser adorado. Você pode ir ao judaísmo, você vai encontrar isso. Você pode ir ao islamismo, você vai encontrar isso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele é digno de ser adorado. Ele é adorado. O verso 6, se você acompanhar comigo aí, observe o que diz. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus é superior aos anjos porque ele é adorado e os anjos são adoradores. Jesus foi gerado pelo Pai na eternidade com o propósito de ser adorado, porque ele tem a mesma substância, a mesma essência do Pai. Os anjos foram criados por Jesus com o propósito de adorar a Jesus, de louvar o nome
de Jesus. Então, de forma alguma, meus queridos irmãos, os anjos podem ser comparados a Jesus. Mas o texto vai mais além. O texto diz que o poder e o reinado de Jesus são eternos. E os anjos têm um poder limitado e são seres também temporais. Os anjos não são eternos. Os anjos, eles têm um tempo finito, não um tempo infinito. E o poder dos anjos também é um poder relativo, é um poder limitado. Verso 7, verso 8 diz: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas ele diz, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para sempre. Trono aqui fala de soberania, de realeza, ou seja, Jesus, ele é rei, ele é soberano sobre todas as coisas, e o seu reinado não terá fim. A sua existência é eterna. Os anjos não. Os anjos, eles têm início, foram criados, e eles não têm vida eterna. É um erro a gente acreditar que anjos têm vida eterna. Só tem dois seres que têm vida eterna segundo as Escrituras Sagradas, que é Deus e o ser humano. Por isso que a palavra de Deus diz que os anjos são ministradores para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, os filhos de Deus. Todos nós recebemos da parte de Cristo Jesus vida eterna, mas os anjos não têm vida eterna, e o poder dos anjos é limitado. Nesse sentido, nós estamos inferiores aos anjos, mas nós não somos superiores aos anjos na medida em que podemos evoluir, crescer, na medida em que podemos receber da parte de Deus a semente divina, a natureza divina, como Cristo recebeu, e também fomos feitos por Deus para a vida eterna. E os anjos não foram feitos para a vida eterna. Mas o texto continua dizendo e relatando aqui, meus queridos irmãos, a superioridade de Jesus. Jesus tem uma justiça incorrompível, incorruptível, uma justiça que não pode ser corrompida por coisa alguma. Já os anjos podem se corromper, como é o caso de Lúcifer. A gente vê lá que Lúcifer, ele se rebelou, o pecado de rebeldia contra Deus. Por quê? Porque existe sim a possibilidade dos anjos se corromper. Isso quer dizer que os anjos também têm livre-arbítrio, não só o ser humano. Então, a gente está traçando aqui essas diferenças. Anjos foram criados, não têm vida eterna, com poder limitados, e foram criados com o propósito de adorar a Deus, de servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, mas que têm também livre-arbítrio. Por isso que quando Satanás se rebela contra Deus, ele leva consigo boa parte dos seres angelicais que também, juntamente com eles, se rebelaram contra Deus. Então, mas Jesus não. Jesus, a sua justiça é incorruptível. Não existe a possibilidade, meus queridos irmãos, de Jesus se corromper, de Jesus se rebelar contra o Pai, de Jesus mudar de natureza, o que nos traz uma grande confiança. É maravilhoso a gente contar com quem a gente sabe que não vai mudar, com quem não é duas caras, conforme diz o meu pai e a minha mãe, com aquele que tem uma única palavra, com a sua misericórdia que não tem fim, a sua fidelidade vai de geração em geração. Ele diz, eu sou o Senhor Deus e não mudo. Ele não muda, nele não habita nenhuma variação de mudança. Ele não pode mudar para pior porque ele é perfeito. Ele não pode mudar para melhor porque ele é perfeito. Então Deus não muda e a sua justiça é incorruptível. Os anjos podem se rebelar contra Deus, Satanás pode se corromper, o ser humano pode se corromper, mas a justiça de Deus jamais. Deus é equidade, o seu cetro é justo. Ele é justo, meus queridos irmãos, por toda a eternidade. É isso que se diz no verso 8, parte B, até o verso 9. Já os anjos é como água, é como fogo, melhor dizendo, e como vento. Vento aqui na ideia de ser invisível, de ser ligeiro, e fogo que tem poder, mas existe neles a possibilidade de se corromperem. Agora, qual é a diferença entre os anjos corrompidos e os seres humanos corrompidos? Os anjos, meus queridos irmãos, quando se corrompem, não há para eles nenhuma possibilidade de remissão.
não há para eles nenhuma possibilidade de redenção. Eles são seres irredimíveis. Eles são seres que não podem ser comprados, que não podem ser salvos e que não se arrependem jamais, porque neles não habita a ambiguidade que habita no ser humano. O ser humano, ele tem essa característica volátil de pecar e de se arrepender, porque ele foi criado assim. Agora os anjos não. Então, uma vez que o anjo se rebela contra Deus, a palavra de Deus diz que não há para eles nenhuma possibilidade de redenção. Por isso que lá o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele diz que o lago de fogo, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. O céu foi preparado para os filhos de Deus, ainda que eles estivessem em pecado, porque Deus mandaria o seu Filho e redimiria o povo dele, o seu povo, os eleitos de Deus. Mas os anjos não, uma vez corrompidos, o que lhes cabe é tão somente o lago que arde com fogo e enxofre, porque para eles não há nenhuma possibilidade de redenção. Agora, Jesus, ele é incorruptível, ele não se compara a anjos e nem a nós. Mas o texto também vai adiante dizendo que Jesus, ele é superior porque ele foi ungido para a missão messiânica. E os anjos não têm poder remidor. Mesmo os anjos não caíram, eles não podem salvar ninguém. Os anjos não podem introduzir ninguém no céu. Os anjos não têm poder para perdoar pecados de ninguém. Esta missão, ela é única e exclusivamente de Jesus Cristo, porque a Ele foi dada esta missão messiânica. Ele é o ungido. A palavra ungido significa que alguém recebeu uma missão redentora, messiânica, remidora, para salvar o povo. E anjo nenhum é capaz de salvar ninguém, meus queridos irmãos. É isso que se diz o verso 9 aí, vamos ler. O verso 9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Ungiu com óleo de alegria. Cristo é o ungido. A palavra Cristo significa ungido, enviado para redimir o povo. Então os anjos não podem ser comparados a Jesus, porque eles não têm em si a capacidade de perdoar, de salvar ninguém. Mas o texto vai mais além. O texto diz que Jesus, ele é superior porque ele é eterno e ele é imutável em todos os aspectos, não só em relação à justiça. Tudo mais é temporal e imutável. Verso 10 e verso 11 diz aí, acompanha comigo a leitura. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto. Qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Interessante, né? Há pouco tempo que os cientistas, os astrofísicos, chegaram à conclusão que o universo está morrendo. E de fato o universo está morrendo. O Sol, por exemplo, que é uma estrela, ele perde todos os anos, dizem, 1 metro da sua força, do seu tamanho, porque o Sol, ele morre paulatinamente, assim como todos os outros seres criados no universo. E o universo também, ele está em constante expansão, e vai chegar um momento que o universo também terminará. Mas Jesus jamais terá fim. Ele jamais terá, meus queridos irmãos, porque o seu reinado é para todos sempre. Os anjos também terão fim. Agora você me pergunta, pastor, tudo bem, Jesus de fato é superior aos anjos. O Senhor mostrou aí por A mais B, a palavra de Deus comprovou isso de maneira farta, com diversos argumentos. Ele é filho de Deus, os anjos são servos, ele foi gerado, os anjos foram criados, ele é primogênito, porque ele é o causador que deu início a todos os outros seres. Os anjos são seres periféricos que vieram depois. Ele é um ser que foi criado para ser adorado. Os anjos foram criados para prestar adoração a Deus. Ele tem um poder, um reinado incorruptível, inacessível, que não terá fim. Os anjos têm uma missão transitória, passageira. Ele é superior porque a sua justiça é incorruptível. O Senhor mostrou aí de maneira bastante farta, conforme diz a palavra de Deus, que de fato Jesus é superior aos anjos. Agora, quais são, meus queridos irmãos, as lições práticas disso para mim e para você? Porque eu creio que toda a palavra de Deus traz lições práticas para nós.
quais são os cuidados que eu e você devemos ter em relação a esta realidade de que existem anjos. De que maneira nós devemos nos relacionar com eles. Qual é o nosso papel nisso tudo, né? De que maneira nos relacionamos com a existência de anjos, Deus e anjos. Quais são as lições que nós podemos extrair e aprender da palavra de Deus sobre isso? Em primeiro lugar, esta é uma lição muito importante. Não podemos negar que existem anjos. Eles existem. Eles fazem parte da criação de Deus, né? Tem várias igrejas, especialmente aquelas de uma linha mais conservadora, que tentam a todo tempo negar a existência de anjos. Não, anjos não existem, e alguns da teologia liberal também advogam que o povo de Israel, quando esteve no exílio, recebeu muita influência dos babilônios e dos gregos, que na sua cultura já advogavam e sustentavam a ideia de anjos, né? E de fato houve, sem dúvida nenhuma, o período em que a nação de Israel mais tratou sobre os seres angelicais foi no período de exílio, e certamente eles receberam influência dos outros povos, de outras culturas. Mas isso não quer dizer, meus queridos irmãos, que os anjos não existem. Eles existem. Nós não podemos negar a existência deles. A palavra de Deus é clara: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. É maravilhoso para o Filho de Deus saber que ele está cercado de anjos. A palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, que Satanás é como um leão que ruge com o objetivo de tragar, anda ao derredor com o objetivo de tragar o povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. É maravilhoso quando a gente lê, por exemplo, o texto de Daniel, quando Daniel é colocado na cova de leões, e Deus manda o anjo dele para fechar a boca dos leões, porque o anjo de Deus é enviado por Deus para nos proteger, para o nosso socorro, para trazer livramento para o povo de Deus, e nós não podemos negar a existência dele. Agora, uma coisa é não negarmos a existência dos anjos, outra coisa é oferecermos culto aos anjos. Nem por isso eu vou começar aqui a adorar anjos, a criar um diálogo com anjo, né? Conforme uma igreja Assembleia de Deus lá dos Estados Unidos, eles prestam cultos a anjos, e lá tem uma cadeira para o anjo, né? E todas as vezes que o anjo chega, ele senta na cadeira e a igreja vai a êxtase total, porque o anjo parece que tem um poder sobrenatural muito maior do que o de Jesus. E os exageros é que são perigosos, meus queridos irmãos. Não há necessidade de adorarmos a anjos. Não, melhor dizendo, não é, meus queridos irmãos, permitido a nós adorarmos a anjos. Anjos são servos do Deus Altíssimo, para servir os que hão de herdar a vida eterna. Então, não devemos elevar os anjos a um status maior do que aquele estabelecido por Deus. Em terceiro lugar, não nos relacionamos com Deus por intermédio de anjos. A palavra de Deus em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nem anjo, nem santo, nem qualquer outro ser, nem profeta nenhum. Jesus, ele acabou com os intermediários. O Velho Testamento é cheio deles. Ora foram anjos, ora foram profetas, ora foram juízes, ora foram seres levantados por Deus para serem esses interlocutores ou esses intermediadores entre o homem e Deus. Mas quando Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, depois ali de João Batista, que é o último dos profetas, no sentido de ser interlocutor entre Deus e os homens, quando Deus envia Jesus Cristo, ele acaba com esta possibilidade, meus queridos irmãos, de nos relacionar com Deus por intermediadores. Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Só a ele nós devemos prestar cultos, só a ele nós devemos orar, só a ele nós devemos colocar nossa confiança, só a ele nós devemos fazer petições. O Novo Testamento não nos autoriza em nenhuma passagem a oferecer cultos ou petições a anjos, a santos ou qualquer outra coisa. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim, meus queridos irmãos. Não há necessidade de interlocutores e não há necessidade também de querermos ir diretamente a Deus, porque Deus é Espírito e ninguém jamais viu Espírito. Jesus é a expressão exata do ser.
Todo e qualquer contato que você possa ter com Deus é por intermédio de Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu vos faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. Então Jesus é o único mediador. É muito perigoso essa ideia de adorar outros seres, né? O diabo usa essa astúcia. Em quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos: não nos deixarmos enganar pelos anjos das trevas, saber provar os espíritos. Bem, se é verdade que os anjos são ministradores e que prestam serviço em relação àqueles que hão de herdar a vida eterna, é muito provável que os outros anjos, não os anjos celestiais, mas os anjos caídos, exerçam também influência sobre nós. Ora, se os anjos são mensageiros de Deus, que têm este poder de entrar nos céus e entrar também nessa dimensão terrena, é verdade também que Satanás e os seus anjos interferem e entram nesta realidade. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo e que o sistema deste mundo, ele é governado por este príncipe. Os demônios estão nessas regiões celestiais aqui. Os demônios não estão no inferno, como alguns acreditam, que o diabo está lá no inferno com seus anjos. Não, o diabo não está no inferno. O diabo nunca esteve no inferno. O diabo, ele habita nas regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. O diabo e seus anjos, eles ficam aqui peregrinando, andando neste mundo, influenciando pessoas e por vezes também tentam enganar o povo de Deus. Tentam enganar o povo de Deus. 1 João capítulo 4 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, porque o espírito pode ser o espírito de Satanás. E a palavra de Deus diz que Satanás, ele pode se manifestar como um ser angelical de luz, como um ser de luz para enganar o povo de Deus. Se Satanás não tivesse esse poder, Paulo não teria dito lá em Gálatas capítulo 1, que ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá para além do que vos tem pregado, seja anátema, porque Satanás tem o poder de enganar as pessoas, e engana de muitas formas. O Dr. Russell Shedd, ele conta uma experiência interessante, diz que estava tendo um culto muito abençoado na igreja, uma convenção missionária, e veio os missionários de diversos países, e os missionários africanos chegaram lá. E quando viram alguns irmãos ali falar em línguas estranhas, aqueles missionários falaram: nós conhecemos essas línguas aí. Essas línguas, elas são faladas pelos caboclos, pelos guias espirituais lá da África. O que eles estão dizendo são blasfêmias contra Deus. Ou seja, as pessoas que acham que estão falando em línguas estranhas, louvando e bendizendo o nome do Senhor, estão sendo instrumentalizadas pelo diabo para blasfemar contra o Deus vivo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos provar os espíritos. Quando Paulo, por exemplo, está em Filipos, há uma mulher com espírito de adivinhação que dizia: eis aí os mensageiros de Deus que anunciam as boas novas de salvação, e disse isso por diversos dias. Quando Paulo teve o discernimento ao saber que aquele espírito não era um ser divino, um ser celeste vindo da parte de Deus, mas era um ser diabólico. E ele então disse àquela mulher: espírito maligno, retira-te dela, e aquele espírito saiu daquela mulher. Não é porque as pessoas estão falando a verdade, não é porque as pessoas estão falando em línguas estranhas e profetizando que elas estão fazendo isso por Deus. E eu vou dizer uma coisa muito séria aqui: tem muita gente sendo instrumentalizada pelo diabo achando que está falando por Deus, que é boca de Deus. Tem muita gente, e esse negócio é terrível, meus queridos irmãos. Eu creio nos dons espirituais, creio que Deus usa pessoas para falar, creio no dom de línguas, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o diabo se aproveita de maneira intensa em relação a essas coisas, para enganar as pessoas, para levar as pessoas a blasfemar contra Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos vigiar. Vigiar para não sermos enganados por espíritos nenhum. Lá em igreja de Taguatinga, uma vez,
Uma irmã começou a falar em línguas lá, e a gente estava orando e ela interrompendo o culto. Eu lembro disso, eu era criança, meu pai orou pela mulher, a mulher caiu endemoniada. Me lembro uma vez que eu fui para um monte orar, naquela época eu era mais crente, mais fervoroso, não que eu não seja hoje eu sou também. Fui para um monte orar, me lembro que uma irmã lá começou a falar em línguas, começou a profetizar. Eu falei, gente, esse trem está esquisito. Lá pelas tantas, a mulher caiu desmaiada lá, o espírito maligno tinha se apossado dela, porque o diabo engana as pessoas, engana. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Devemos crer sim na intervenção dos anjos em nosso favor, mas há também intervenção dos anjos malignos para ludibriar, para enganar o povo de Deus, meus queridos irmãos. E nós não devemos, sobretudo, elevar esses anjos ao status superior em relação àqueles que eles possuem e que Deus os criou. Nós devemos sempre crer que os anjos são ministros que foram designados por Deus para servir o povo de Deus, e que Jesus de fato ele é superior. Irmãos, toda teologia que procura desfocar Jesus como centro do Evangelho, que procura diminuir Jesus, que procura dar a Jesus o status de profeta, que procura colocar Jesus como um ser divino. No primeiro século, só para os irmãos terem ideia, existia uma corrente muito forte de heresias na igreja, chamada gnosticismo. O gnosticismo, eles acreditavam que Jesus era um ser de maior grandeza, mas que não era Deus, e que ele também não tinha vindo em carne. Frequentemente as religiões instrumentalizadas pelo diabo, pelo espírito do anticristo, tentam negar, em primeiro lugar, a filiação de Jesus Cristo. Por isso que lá em João capítulo 1, verso 5, diz que todo que é nascido de Deus crê que Jesus é o Filho de Deus e confessa que Jesus é o Filho de Deus. O diabo, ele tenta usar as religiões para negar também que Jesus veio em carne, que ele habitou nesta terra, que ele é 100% homem, ele é filho do homem, ele não é só filho de Deus, e todo aquele que crê que Jesus veio em carne, vem de Deus, e aquele que não crê que Jesus veio em carne, não vem de Deus. Toda religião que tenta dar a Jesus um caráter inferior, dizendo que ele não é Deus, isso não vem da parte de Deus. É por isso que nós vemos aqui, meus queridos irmãos, de maneira eloquente, o autor de Hebreus defender a superioridade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E nós não podemos transigir esses valores. Nós não podemos fraquejar na fé. Nós não podemos deixar que o diabo nos engane, fique espreitando com o objetivo de nos desviar do caminho, porque tudo que nos desvia da ideia de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus ele veio em carne, que pagou o preço da ressurreição em nosso favor, esse espírito é do anticristo, esse espírito não é de Deus. E a teologia ela está carregada dessas heresias aí, teologia liberal. Lá na Europa, depois que a teologia liberal entrou nos países europeus, a igreja acabou. Porque eles defendiam a ideia de que Jesus não era filho de Deus, coisíssima nenhuma, ele era filho de José com Maria, de que ele não ressuscitou, coisíssima nenhuma, que ele morreu sim, foi crucificado, e que depois surgiu o boato de que ele teria ressuscitado. Então toda tentativa, meus queridos irmãos, do diabo é no sentido de negar a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. A palavra de Deus é contundente. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Capítulo 1 de Hebreus diz que, havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas desses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas não existe, meus queridos irmãos, afirmação mais eloquente sobre Jesus do que a própria afirmação que Jesus faz acerca dele mesmo. Ele diz, antes de Abraão, eu sou. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus não pode ser comparado a anjos.
Jesus não pode ser comparado a profeta. Jesus não pode ser comparado a qualquer outro ser, meus queridos irmãos. E nós não podemos perder esta verdade no coração. Ele é o Filho de Deus, sim. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Por quê? Porque pregarmos a cruz é dizermos que o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, o que criou os anjos, o que criou o diabo, o que criou todas as coisas, aquele que tem em suas mãos a chave da morte e do inferno, aquele que sustenta o universo, aquele que criou as estrelas, aquele que criou as galáxias, este sim se fez carne, nasceu de Maria, nasceu numa manjedoura, viveu como homem, teve fome, teve sede, foi crucificado sim como homem, mas diz a palavra de Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós não podemos negar a humanidade de Jesus, mas não podemos de maneira alguma negar a sua divindade. Jesus é superior, meus queridos irmãos. E é esta mensagem aqui do servo de Deus aos hebreus. Tomemos cuidado para não elevarmos os anjos, então, ao status de que eles não têm. Tomemos cuidado para não nos relacionarmos com anjos, porque os anjos são mordomos seus, né? São servos, estão ali à disposição do povo de Deus. Tomemos cuidado com os espíritos enganadores, os anjos das trevas, porque eles vêm para enganar o povo de Deus. E muita igreja está sendo enganada. Só não é enganado aqueles que estudam a palavra de Deus. Aqueles que têm os espíritos bereanos, que conferem as escrituras com as escrituras. Conferir as escrituras com as escrituras, na teologia chama analogia da fé. Ou seja, alguém faz alguma afirmação e eu vou ver se aquilo é verdade. Se eu encontro uma afirmação dessa na Bíblia, eu vou ver outros textos para sustentar essa afirmação. Porque toda verdade presente na Bíblia, ela está carregada de textos. Ela não é apenas um texto. Toda doutrina tem mais de um texto. Você não pode criar uma doutrina, por exemplo, apenas de um texto. Então, aqueles que estudam a palavra de Deus, eles estão muito menos suscetíveis a cair nos enganos do diabo, no engodo de Satanás. E nós precisamos orar, amém? Para que a gente não venha cair nas ciladas do diabo, nas armadilhas do diabo. E ele faz isso. E domingo que vem, não perca, porque nós vamos falar aqui sobre esse perigo de negligenciarmos a salvação, a obra que Jesus fez. Por que as pessoas desviam? Por que as pessoas se afastam da igreja? Nós responderemos essa pergunta domingo que vem, a partir do capítulo 2 do livro de Hebreus. Vamos ficar em pé. Amém. Em nome de Jesus. Esses cristãos aqui estavam se apostatando de Jesus, né? Voltaram a adorar anjos, voltaram às velhas práticas sacerdotais do Velho Testamento, ofereciam sacrifícios a Jesus, voltaram à lei e negligenciaram Jesus. Está cheio de exemplos assim no Novo Testamento, e hoje em dia a mesma coisa. A gente vê esse pessoal aí, né, pastor usando aquele tepá, aquele chofar, bandeira de Israel, sacerdote. Irmãos, isso tudo é uma afronta ao Evangelho. É uma afronta ao Evangelho. Todo respeito ao pessoal lá da Universal lá, mas esse negócio de templo de Salomão, os pastores ficam aquele um bando de gentil. É um povinho que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas é gentil, não tem que ter circuncisão, isso é tudo, fere o Evangelho, é crucificar Jesus novamente, é mostrar para o povo que ainda há necessidade de oferecer um segundo sacrifício. Vai construir o templo de Salomão aqui, mas não vai lá não, em nome de Jesus, viu? Porque isso não é de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração quebrantado, compungido. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na sua vida. Você não precisa oferecer sacrifício de cordeiro, de animais, de bode. Não tem barganha com Deus. O preço já foi pago. Ele liquidou o escrito de dívida que era contra você. Durma o sono do justo, sabendo que você está perdoado, sabendo que você tem vida eterna, sabendo que você já está no céu. Se Cristo viesse hoje, com Ele você estaria, porque não depende de você, não é por obras, não é por esforço, mas é pelo sangue de